a reforma de ensino nas escolas públicas e particulares de Belo Horizonte. Assunto do bate-papo com a convidada Sati Kirati. Leitura, um hábito que tem deixado a desejar entre os brasileiros. E mais, o corre-corre de um quadrinista nas ruas de BH. Estação Leitura, a biblioteca que interrompe o ritmo frenético de quem utiliza o metrô na capital mineira. Você confere tudo isso agora no Interface. Segundo a Constituição Federal de 88, a educação é um direito universal, seja da família ou do Estado, e deve ser promovida e incentivada pela sociedade. Sociedade esta que não se resume aos professores e profissionais da educação. Afinal, o aprendizado começa cedo, bem antes de chegar às salas de aula. Pois é, mas é fato que os tempos mudaram e no ritmo nem sempre acompanhado pelas instituições de ensino. Inovar é um verbo ainda muito necessário na metodologia de ensino no Brasil, mas ainda assim, o que não faltam são bons exemplos. Yoga, meditação e música. Sim, isso também pode ser uma realidade nas salas de aula. Proposta inovadora de uma instituição particular em Belo Horizonte. A gente criou 2 conselhos para poder cuidar da criação de uma escola que pudesse unir o que a gente tivesse de melhor do ponto de vista pedagógico, disponível hoje na literatura, nas experiências pedagógicas do mundo mesmo, pudesse então unir essas experiências pedagógicas com o referencial e todo o conhecimento referenciado, inclusive cientificamente, do Kundalini Yoga, aplicado para a saúde e para o bem-estar. Com ensinamentos vindos do Oriente, a escola é laica. E para além das disciplinas convencionais como matemática e português, a instituição também investe na bagagem social, humana e cultural. Nossa prática com as crianças é para que elas consigam olhar para si e para o outro com muita compaixão, com muita devoção, com honra, e superar os desafios e reconhecer o medo, mas ter coragem para enfrentar. Os alunos têm várias atividades ao longo do dia. No lanche, tudo é feito com alimentos naturais e, o que é mais importante, cultivados e preparados por eles. A independência e o espírito coletivo começa cedo por aqui. A gente sabe que tudo que as crianças aprendem e vivenciam nessa faixa etária é o que fica marcado pro resto da vida. Eu gosto de arte, brincar de Lego, brincar de dinossauro, brincar de bichos e brincar lá no pátio. Gosto de tudo da escola. O conhecimento, para além de uma base técnica, conquista os alunos e, claro, os pais, preocupados com uma formação mais humana dos filhos. Essa questão do lado humano que a gente percebeu desde a primeira vez que a gente pisou aqui dentro, até hoje, nos dias de hoje, é o que realmente fez a gente trazer o Ricardo para dentro da escola. Eu percebi em pequenos gestos que ele em casa ele está muito mais solidário, ele divide muito mais as tarefas da casa depois que ele veio para cá. Quanto mais as suas experiências de aprendizado estiverem significativamente marcadas por essa forma de expressão que é tão própria delas, que é brincar, né? E junto, né, explorar o mundo junto com outras crianças, tanto mais os aprendizados vão se incorporar à formação dela, pessoal e social. E para quem pensa que uma boa educação é sinônimo de escola particular, algumas instituições públicas também têm surpreendido. Criada em 2004, as UMEIs, Unidades Municipais de Educação Infantil, tem uma nova lógica de ensino para as crianças. A proposta das UMEIs, esse atendimento à educação infantil, né, uma escola pública de qualidade, e nós temos os referenciais, né, da Prefeitura de Belo Horizonte que nos orientam. E assim como todas as UMEIs, né, ela tem a liberdade, né, de criar a sua proposta pedagógica. Aqui no caso da UMEI, a experiências são com os ateliês,
que são nada mais do que ambientes de aprendizagem, né, com uma diversidade de materiais que extrapolam o lápis, o papel, a canetinha, a massinha, né? Tem diversos outros recursos que vêm para quê? Apoiar, colaborar, ampliar, enriquecer as produções das crianças, né, e também dos adultos que as cercam, né, porque isso incentiva a criatividade e a capacidade imaginativa, né, de todos. Entre as propostas, ateliês que encantam alunos de 2 a 5 anos de idade. Uma metodologia diferenciada com inspiração na cidade italiana Reggio Emílio, aquela destruída na Segunda Guerra Mundial e reconstruída pelos próprios moradores. Belo exemplo. Reconstruir pode ser o melhor caminho. Quando a gente escuta o aluno, a gente percebe que ele traz tanta novidade para a sala de aula que você não precisa sair e buscar coisas fora de sala, né? Está tudo aqui dentro, mas a gente tem que saber o quê? Ter um olhar de criança para enxergar que a sala de aula é um lugar assim que você é vasto em conhecimento, em diversidade, né? Que você tem que aprender primeiro a ouvir o que eles têm interesse. Gosto de brincar de massinha, de livros. Eu gosto de brincar com os meus amigos, gosto de ir para o zoológico e gosto de ir no piquenique. Tempos e espaços adequados, é tudo isso junto que faz com que a experiência das crianças, numas e noutras escolas, possa ser uma experiência favorável à sua autonomia, à sua capacidade de conviver em grupo e em sociedade. Escolas públicas e particulares. Quando a vontade é maior, o sucesso da educação independe do ambiente. O portal do Exame Nacional do Ensino Médio traz uma lista com informações às quais devemos estar muito atentos. Das 20 melhores escolas avaliadas no Enem de 2015, apenas 4 são públicas. A boa notícia é que 2 delas estão em Minas Gerais, que em 2014 chegou a concentrar 6 das 10 melhores escolas públicas do país. Mas no ranking geral, as escolas privadas ainda disparam em relação ao ensino público. Os desafios da educação brasileira é o tema da nossa conversa com a professora Sati Kirat, que tem experiência tanto em ambos os ensinos, público e privado. Sati Kirat, seja bem-vinda ao Interface. Seja bem-vinda ao programa, fique à vontade. Obrigada. E para começar um pouquinho a nossa conversa, você estava contando para a gente que já são 10 anos de escola, tanto públicas quanto privadas. Quais são os melhores caminhos para diminuir as diferenças entre esses dois ensinos? Pois não há muita diferença entre o ensino em si, quando a criança é o centro da aprendizagem, né? Então, pela minha experiência hoje, na instituição em que eu estou, no turno da manhã, que é o MOMEI, a criança é o centro disso, e à tarde, na Escola Miripiri Brasil também. Então, ao longo dos anos, essa diferença foi diminuindo, e hoje ela é bem pequena, se a gente for pensar por esse lado do ensino. E durante a reportagem eu pude perceber lá na Miripiri que vocês têm todo esse cuidado de ter um espírito coletivo com os alunos, né? Que eles mesmos participam do preparo do lanche, não é mesmo, Elisa? Isso, então a gente pode dizer que falta essa coisa mais humanista, mais próximo dos alunos, com a direção, com os professores, com a equipe em geral? Na Escola Miripiri, as crianças elas são protagonistas de tudo, né? Então, elas ajudam a preparar o próprio lanche, elas organizam e limpam o ambiente escolar. Então, elas fazem parte de todo o processo da própria aprendizagem. E essas aulas diferenciais que você tem, igual você citou, a yoga, meditação, elas são aliadas, né, às aulas exigidas pelo MEC, Ministério da Educação, né? Português, matemática e outros. Como é que vocês fazem para aliar esses dois ensinos, o convencional e o atrativo, diferencial? Sim, nós trabalhamos sim o que é exigido, o ensino tradicional é trabalhado na Escola Miripiri e dentro do currículo a gente agregou essas outras ferramentas, né, que eu trouxe para vocês agora, que são essas artes marciais, o yoga e a meditação. Para as crianças, ter isso dentro do currículo tem um valor muito grande para elas. Então, a gente consegue agregar o currículo formal junto com essas outras ferramentas, e essas outras ferramentas auxiliam também no processo de aprendizagem, não só dentro da instituição, porque a criança está em aprendizagem o tempo todo, né? Então, elas levam isso para fora da instituição também. Uhum.
E hoje a gente vê uma infância, uma juventude muito digital, né? Então a gente tem essas ferramentas muito fáceis o tempo inteiro. Quais são os desafios da educação pensando nessa era digital da internet? É uma ferramenta que deve ser aliada ao ensino ou não? Deve ainda assim ser proibida dentro de sala de aula? Pensando na pública e na particular, de modo geral, o que a gente pode dizer disso? Na educação pública, inclusive num documento que é um documento chamado de Proposições Curriculares da Educação Infantil, tem uma linguagem que chama linguagem digital. E essa linguagem é para trazer esse novo tipo de ferramenta para as crianças na sala de aula, mas isso tem que ser usado com muita consciência. E na Miripiri isso não é diferente, a gente usa também dessa ferramenta, mas é importante lembrar que a criança ela precisa da experiência para o aprendizado. E tanto na Miripiri como nas UMEIs, né, que são as Unidades Municipais de Educação Infantil, vocês têm um trabalho bastante aliado com a família. Como é que funciona essa relação entre escola e família? Nas UMEIs, isso é muito próximo, mesmo porque o trabalho nas UMEIs ele é aliado também ao serviço de saúde, à assistência social. A gente busca esses outros órgãos para nos apoiar juntamente com as famílias. E na Miripiri, as famílias são parte importantíssima do processo de ensino-aprendizagem, do processo educativo dessas crianças. E para a gente encerrar esse bate-papo, a gente tem alguns estudos de alguns especialistas que aqui no Brasil afirmam que se invertesse o público da escola pública para a privada e vice-versa, que os resultados seriam o mesmo, porque nem sempre todos os alunos têm a mesma oportunidade. E pensando nisso, então, na sua opinião, se houvesse essa inversão, como que seriam esses resultados? A questão da oportunidade é muito importante mesmo. As escolas privadas, hoje, elas estão mais empenhadas em relação à educação. Não estou falando só da educação infantil, estou falando do ensino de um modo geral. Mas, independente disso, se o aluno ele tem já isso dentro dele, da questão do estudo e da busca, isso independe da instituição em que ele se encontra. Então, eu acho que não é só uma questão de ser público ou privado, porque hoje o acesso está muito fácil. Então, é uma questão de busca interior também. Então, muito obrigado pelo bate-papo, foi bem esclarecedor. Muito obrigado, Satikiris, pela participação aqui no Interface e por abranger essa discussão das inovações no ensino, tanto público como privado, aqui em Belo Horizonte. Obrigada a você, gente. Eu fico por aqui, mas Rodrigo Nigri já está no aquecimento para assumir o segundo bloco, que está cheio de novidades. Então fica por aí, espera a gente que nós voltamos já já. Não existe uma criança criativa se não tiver perto dela um adulto também criativo, né? Então, isso, a intenção da UMEI é um exercício de criatividade para todos que aqui perpassam, como forma de qualidade do pensamento. A gente realmente cria uma experiência muito consolidada e muito forte de educação para as crianças. É aquela história que a gente não quer deixar um mundo melhor para as nossas crianças, mas a gente quer realmente poder contribuir para deixar crianças melhores para esse mundo. As condições de qualquer criança, de toda criança, aprender são as mesmas, né? O que diferem são as oportunidades. Estamos de volta, mas antes de anunciar a próxima matéria, quero matar uma curiosidade. Rodrigo, conta pra gente quantos livros você já leu esse ano. Esse ano eu comecei a ler um, mas eu não terminei. E você, Elisa? Eu ainda estou terminando o segundo, mas a gente tá ruim, hein? A média do brasileiro é essa, não chega a ler 2 livros no ano. E o que já não era tão bom ficou ainda pior em 2015. É que a crise econômica afetou também o mercado dos livros. E segundo a pesquisa Produção e Vendas do setor editorial brasileiro, no ano passado a produção de livros caiu quase 11% no Brasil. E a venda dos exemplares também recuou 10,6%, o que não é desculpa para não praticar a leitura, já que o que não faltam são as plataformas que dão acesso aos mais diversos conteúdos. A leitura é uma fonte inesgotável de prazer, mas por incrível que pareça, a quase totalidade não sente esta sede. A frase de Carlos Drummond de Andrade, apesar de escrita há tanto tempo, continua bastante atual.
Uma pesquisa realizada pela Câmara Brasileira do Livro apontou que a média anual de leitura por pessoa no nosso país é de menos de 2 livros. Nós somos adultos não leitores, a nossa geração, poucas pessoas leem. Como é que a gente vai formar leitores se nós não somos leitores? O Brasil tem uma cultura própria que é muito oral, né? Porque o Brasil vem de 3 grandes etnias, das quais 2 não lidavam com a língua escrita tal como a conhecemos. A leitura também tem o poder de ensinar sobre mundos e realidades que talvez não se poderia conhecer de outra forma. Eu acho que campanhas de incentivo à leitura são fundamentais. Mas não é qualquer campanha, não é só mostrar o livro. Para aqueles que não demonstram muito interesse nos livros, as escolas apostam em estratégias que vão desde promover campanhas a fazer uso de filmes baseados na literatura. Se você começar a trabalhar com seu aluno a partir do cinema, da televisão, do computador, o nível de satisfação, o nível de entusiasmo, de motivação para a aprendizagem é muito mais alto do que se você trabalhar com um texto escrito. E para os que preferem estímulos visuais, as revistas em quadrinhos podem ser o primeiro contato com o mundo da leitura. Os quadrinhos eles são bem interessantes nessa questão de influência de hábito de leitura, porque ele é uma ponte, às vezes, até para uma literatura mais densa, e onde a criança começa a ler só por imagens, depois ela lê um livro infantil que tem um pouquinho de texto. Mas e quanto aos outros tipos de leitura? Como será que os blogs, as redes sociais e as novas tecnologias vêm influenciar este hábito? Eu acho que tem influenciado positivamente. Porque, por exemplo, no Brasil, a quantidade de gente que usa celular é incrível, né? A quantidade de gente que acessa a internet é muito alta também. As tecnologias, elas criam outra possibilidade, onde pessoas que não tinham acesso à leitura vão passar a ter. Ela não vai resolver o problema, ela não vai inventar a roda. A era digital veio para causar uma verdadeira revolução no hábito de leitura. Uma pesquisa feita pela Câmara Mineira do Livro mostrou que quase 45% dos entrevistados utilizam a internet para ler notícias, estudar e pesquisar. O uso dessas tecnologias, cuja base é a sociedade da escrita, certamente estimula as pessoas muito mais a ler e escrever, mesmo que elas usem um código escrito do internetês, por exemplo, né? O aluno que é leitor, ele se mobiliza para poder ler. Então, eu não acho que é um fechamento, não. Para mim é uma abertura. Não sinto que o paper desse livro de papel não está ameaçado em momento nenhum, sem contar da questão do rito mesmo, que o livro é um ritual de cheirar, de tocar, né? Essas relações aí, que não vai ter tecnologia nenhuma que vai interferir nisso aí. E essa revolução na internet veio colaborar tanto para os leitores quanto para os autores. O papel da internet, na verdade, ele foi vital nesse crescimento para justamente uma espécie de deixar a coisa mais democrática, né? Eu sou um desses casos, né, que eu fui postando num site mesmo meu que cresceu muito, que eu pude transformar em livro, depois publiquei depois em jornal e revista, mas essa vitrine que a internet promove é muito importante. Seja livro, quadrinho ou um post de um blog, a leitura é uma das ferramentas mais poderosas contra a alienação. Leio, mas eu leio mais pela internet. Com certeza, eu adoro ler livro. Quantos livros você já leu esse ano? Esse ano eu já li 2. Esse ano, não sei ao certo quantos, mas foram mais de 20. A inspiração surge em casa, mas o trabalho final é levado para as ruas. Entre um semáforo e outro e o curto tempo das paradas obrigatórias nos sinais de trânsito, um personagem que chama a atenção nas ruas da capital tenta vender as histórias de outros personagens que estampam revistinhas em quadrinhos.
Eu tinha 6 anos de idade. Eu gostava de ler as histórias em quadrinhos da época. As populares eram Tarzan, Zorro, Roy Rogers. Nesse período eu fui me envolvendo com isso. Os primeiros livros que eu li, os primeiros, seja lá do que for, a gente não esquece, né? E tinha também outros livros que lá em Itabirinha, onde eu morava, Itabirinha de Mantena, tinha a biblioteca lá da prefeitura. Eu li os livros lá da biblioteca da prefeitura e esses livros, com as revistas em quadrinhos que então eu pegava emprestado de amigos e etc. Eu tinha um irmão mais velho do que eu lá em Itabirinha. Às vezes ele viajava para Mantena ou Valadares, cidades lá perto, e nessas cidades tinham bancas de revista, Itabirinha não tinha. Eu estou falando do começo da década de 1960, tá? E meu irmão trazia algumas revistas, ou seja, nesse período eu já estava totalmente apaixonado pelo assunto. Quando eu comecei a publicar sozinho, pela primeira vez, a minha primeira publicação foi em 1981. Antes de publicar, eu procurei editoras, eu ia ao Rio de Janeiro, a São Paulo. Antes disso até, na década de 1970, no final da década de 1970, eu já fui funcionário público. Eu pedi demissão lá do emprego para ir atrás de editoras. Porém, o meu passatempo, ou hobby, ou palavra do tipo, era fazer revistas em quadrinhos, porque eu gostava. Aí aquele dia que eu virei para minha mãe e falei, eu vou publicar a revista em quadrinhos. Eu cansei de ir atrás de editoras e somente ouvir, não. Na hora que eu escuto uma crítica aqui na rua, um taxista, por exemplo, me falando, ele fala coisas que, quando é uma crítica de alguém que é crítico de arte, por exemplo, vai usar um palavreado por causa do clima, etc., muito diferente do que o taxista aqui no cara a cara me fala. Até o vocabulário é diferente. Eu considero esse lado de cá muito importante. Eu considero essa aí a verdadeira faculdade que eu atravesso. Você tem aposentadoria à sua espera? Não. Se você ganhar pouco, você tem o direito de fazer greve? Não. Se você quebrar a perna, você tem o direito de ficar um dia sequer sem trabalhar? Não. Ou seja, é tudo insegurança total. As pessoas hoje, na hora que param no sinal, imediatamente elas pegam o celular. Antes não tinha celular, elas olhavam ao redor. Hoje não olham. E é até por isso que eu uso uma técnica que eu sempre usei, e agora até mais. Eu procuro locais de engarrafamento para pegar os carros lá atrás em movimento antes que a pessoa pegue o celular. Porque parou, já faz assim, aqui ó. Aí eu tenho que pegar ela olhando, dirigindo, aí ela vê a placa. É a minha principal técnica de venda. Já ouviu aquele ditado, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé? Se bem que existem outras versões para essa frase, mas a lógica é parecida com um projeto da CBTU em Belo Horizonte. Entre uma estação e outra do metrô, a companhia instalou uma biblioteca bem no meio do caminho. O projeto, que está perto de completar 7 anos, já soma mais de 5.000 associados. Mas a história não para por aí. Próxima estação, Carlos Prates. Mais de 200.000 pessoas ouvem esta mensagem todos os dias. A mesma para usuários de destinos diferentes. E o som, já natural, integra a rotina que às vezes impõe um sentimento de mesmice que pode nos cegar para as oportunidades. Estação Carlos Prates. Estação Lagoinha. Estação Central. Estação Leitura. Nova? Não. Já está ali há quase 7 anos, coladinha na central, bem no meio do caminho. Mas é que nem todos conhecem. É que ela disputa atenção com a urgência de chegar ao trabalho, de chegar em casa, de chegar a algum lugar. Mas parar pode ser também uma grande chance de atender a outra urgência, a de viajar. Desta vez pelo universo dos livros.
encontrar o mundo para além dos bairros próximos às estações e sem pagar nada por isso. O projeto da CBTU em Belo Horizonte já soma mais de 4.000 títulos, com a diversidade que abraça um público que reflete nessas vitrines rostos, pressa, mas também olhares mais atentos. E foi esta quebra na rotina, de diminuir os passos, de olhar para frente ou para o lado, que fez com que a Estação Leitura alcançasse quase 6.000 associados. Bela ideia a de ir de encontro a essas pessoas. Às vezes é preciso inverter a ordem. É ainda mais louvável quando iniciativas como esta vêm de instituições públicas. Pois é, nem tudo na vida deve se generalizar. 7 anos e 5.700 associados, de uma biblioteca vista por mais de 200.000 usuários. Ainda é pouco? Muito? Sei lá. Só sei que ela está lá, com o silêncio das prateleiras, com a proposta dos títulos e com as riquezas das palavras. E o principal, com a relação de confiança tão em xeque em nosso país, está lá, para ajudar a reverter a realidade de um brasileiro que não chega a ler 2 livros no ano. Ah, mas é que me falta um tempo. Será? Que tal um tempinho de uma estação a outra? São as ditas oportunidades. Enfim, sei que não é de hábito mineiro perder o trem, mas caso perca, aproveite para embarcar nessa ideia, numa nova estação que leva para muito mais destinos. O Interface fica por aqui, mas na semana que vem voltamos para falar do mercado audiovisual em Minas Gerais e no Brasil. E até lá, se você quiser rever esta ou outra edição do Interface, não deixe de conferir o canal da PUC TV no YouTube e acesse também as nossas redes sociais. Obrigado e até a próxima!